Prezados amigos, sou Maria, semeando muito amor, paz e alguns conhecimentos espirituais. No momento, estamos estudando a respeito da cromoterapia, ou seja, o tratamento com luzes ou com mentalizações de cores para ajudar os nossos irmãozinhos que estão doentes, aflitos, desesperados. Hoje, agora, nós vamos falar sobre as correntes líquidas, a aplicação sobre a circulação sanguínea. Já foi falado, tem sido falado, né? Porque às vezes a gente aborda a receita, o tratamento de determinadas doenças, e sempre entra a aplicação da corrente líquida. Mas, aqui nós vamos falar mais uma vez, vamos recapitular e vamos acrescentar outras coisas, para que ela fique bem firme, bem nítida no nosso pensamento, no nosso conhecimento, né? Na anatomia, quando foi dado sobre a circulação, também já foi exposto mais ou menos os tipos de tratamento usando a circulação sanguínea. E aqui também, novamente, nós vamos falar de uma maneira mais ampla. Então, vejamos. A aplicação sobre a circulação sanguínea. A orientação espiritual de que seria mais simples e mais eficiente trabalhar com as grandes artérias e veias separadas da circulação sanguínea periférica. Daria melhor nível e respostas biológicas mais rápidas. Levou-nos a uma definição para o efeito de operacionalidade do trabalho de cromoterapia, qual seja a distinção entre a circulação sanguínea como um todo e a corrente sanguínea, composta de grandes vasos condutores divididos em partes determinadas, cada qual com funções específicas no trato da saúde humana. Essa definição foi baseada num princípio de que, pelo fato de estarmos trabalhando com correntes energéticas, não haveria necessidade de onerar-se outras partes dos sistemas e aparelhos das estruturas orgânicas. Para isto, seriam usadas todas as técnicas da projeção luminosa e da mental, associadas às práticas de retiradas e doações de energias pelo processo da imposição das mãos. Desta forma, colocado, ficou assim definida a divisão. Sistema circulatório. A referência deve ser compreendida como todo o sistema venoso, arterial, periférico e os grandes vasos condutores. Corrente sanguínea compõe-se de todo o conjunto das grandes artérias e veias e que na cromoterapia serve para um melhor aproveitamento energético do fluxo sanguíneo. Esta dúvida deve ser vista, né? Porque às vezes a gente tem mesmo, viu, gente? Na aplicação, por isso que precisa se firmar bastante, né, nessas divisões que vão ser dadas agora, passo a passo, para que na hora do tratamento, conforme eu falei outro dia, a gente tem sempre que estar lendo, estudando, para que na hora a gente fale, nossa, será que essa corrente sanguínea frontal mesmo? E se não for completa? E por isso, gente, que eu estou debatendo, falando desde o começo, que nós temos sempre que estar lendo, mesmo que não esteja tratando ninguém,
mesmo que não tenha nada pela frente a seguir nesse sentido. Porque assim nós estamos retendo na nossa memória, na nossa imagem que a gente tem desse estudo, tudo aquilo que na hora H, porque na hora que aparece a pessoa doente, sofrendo, a gente precisa ter uma calma, muita calma, e não ficar nervosa. Porque nós, mulheres, somos mais sensíveis, qualquer coisa a gente já quer, já se emociona, já chora, e não é por aí. A gente tem que mostrar que está tudo bem, que vai ser tudo realizado, vai tudo feito da melhor maneira possível, né? E com isso, nós estamos passando um pé no chão bem firme para aquele dentinho. Então ele vai sentir-se, nossa, estou em boas mãos, eu vou ficar bom. E é com isso que a gente tem que passar a nossa cromoterapia. Bom, a circulação, a corrente sanguínea, ela não é um tipo só, conforme já foi visto. Vocês têm visto nesses dias, nessas vezes que eu falo, geralmente entra muito aquela corrente sanguínea frontal, que é quase no corpo todo, mas não é totalmente no corpo todo. E as outras só são quando há necessidade, né? Quando abrange as pernas ou quando abrange só a parte superior. E então, elas são divididas em circulação superior, inferior, frontal e completa. Então, vejam bem, ela está dividida em superior, inferior, a frontal e a completa. Cada uma delas atendendo aos desequilíbrios energéticos da sua área, o que reduz sobremodo o espectro do trabalho. Desta forma, cada uma das 4 partes já identificadas atenderá à necessidade de restauração e regeneração da matéria física orgânica no seu próprio local. Estas divisões vamos repetir apenas para mantermos a fonte de consulta mais perto das aplicações práticas. São as seguintes. Então, nós vamos falar de cada uma delas, né? De uma maneira que todos entendam e possam escutar, ouvir, né? E depois falar, nossa, é assim mesmo, não é tão difícil, e assim ir aprendendo. Bom, corrente sanguínea superior. Esse tratamento geralmente é usado para corrigir a pressão arterial, que, em sua maioria, tende-se a elevar-se na parte superior. Podemos trabalhar separadamente em caso de descompensação, usando então a frontal em sua totalidade. A frontal aqui é que está se referindo à circulação frontal. Bom, a aplicação na corrente sanguínea superior também é recomendada para os processos de estreitamento de artérias e vasos que estejam somente na parte superior, assim como os casos de esclerose cerebral. É o seguinte o trajeto a ser observado nesse trabalho da circulação sanguínea superior. Vejam bem, coração, vasos da base, artérias carótidas e veias jugulares. Só devem ser cobertas até os lóbulos da orelha. Até aqui, pimba, nada de subir. Tanto daqui
como do lado de cá. Bom, subclaves esquerda e depois a direita. Pulmões e coração. Aqui nesse caso, a passagem pelos pulmões só será feita quando a problemática envolver as funções respiratórias, especificamente. Se não, depois de cobrir as subclávias, o trajeto será encerrado no coração. Observação. No trabalho terapêutico, normalmente a ser feita a corrente superior, nunca é usada a aplicação sobre os pulmões, à exceção de patologias específicas da área. Então, já está falando aqui que não é para ser visto os pulmões, apenas fica do coração, as carótidas, né? E visando uma melhoria na oxigenação da cabeça e assim por diante. Então é simples, é uma circulação pequena e fácil da gente guardar. E mesmo se não guardar, não se detenham nisso. Tem muita gente que fica, ai, eu vou decorar e eu vou saber tudo isso. Vai lendo. Hoje lê superior, na outra semana torna a dar uma recapitulação e passa para outra. Quando vocês virem, vocês já estão sabendo, né? De acordo. A corrente sanguínea inferior. Então, falamos da superior, agora vamos passar para a inferior. Sua cobertura atende aos seguintes fatores. Processos localizados nos membros inferiores, com formações de êmbolos, que, sendo eliminados, trarão normalidade à circulação local. Por exemplo, varizes, erisipela, derrames de área, processos renais, etc. Segundo, processos alérgicos, tendo como variações principalmente as picadas de insetos. Terceiro, pressão arterial descompensada. O percurso da corrente sanguínea inferior é o seguinte: aorta abdominal, artérias renais, rins, retorno à aorta abdominal, ilíacas, femoral, safena e retorno ao ponto de partida. Vocês estão vendo? É esse o caminho que deve ser percorrido, que deve ser feito. Estou começando aqui na aorta abdominal, aqui perto aqui do estômago, aqui, onde a frontal costuma passar por ela antes de ir para as pernas. E as artérias renais, né, dos rins, os rins, e depois volta na aorta, as ilíacas, né, a femoral, a safena lá na canela, e vai indo. E depois retorna para a aorta, onde termina. E torno a falar para vocês não se preocuparem, que às vezes na receita, já conforme o caso, eles já dão uma explicadinha, gente. Ou então eles falam, olha, veja tal assunto em tal lugar. Então a gente não fica sem entender. Bom, a corrente sanguínea frontal, esse tipo de aplicação é o que mais vocês estão vendo, como eu tenho falado, é mais usado, tem sido mais usado. A corrente sanguínea frontal destina-se ao tratamento dos seguintes males. Primeiro, problema de pressão arterial, tanto alta
como baixa, que mantém um determinado equilíbrio, e ainda casos de taquicardia sem definição clínica. Segundo, processos inflamatórios que não estejam relacionados com o sistema respiratório e estados febris, cujo mal ainda não foi diagnosticado. O trajeto da frontal é o seguinte: coração, vasos da base, carótidas até a altura dos lóbulos da orelha, jugulares. Depois volta no coração, subclaves, esquerda e depois a direita. Aorta torácica, artéria hepática, fígado, vesícula biliar, aorta umbilical, artéria esplênica, baço, aorta umbilical, ilíacas, femoral e safena, e retornar ao coração através da veia cava inferior e depois superior. Então a gente vai, isso daqui a gente treina, gente, nossa, e como? Né? Treina num boneco, numa pessoa que queira nos ajudar, e a gente faz igual uma criança quando quer fantasiar as coisas, e dá certo, porque aí você fica, nossa, e agora, onde mesmo que passa, daí vai ler, observa, tendo, por exemplo, um livrinho que fala sobre as circulações. Agora passa para cá, olha onde que fica a aorta, olha onde que está a femoral, e assim que a gente vai aprendendo. Bom, a corrente sanguínea completa, o nome já está dizendo, né? Vejamos, na corrente sanguínea completa, a aplicação será sempre feita que existir um processo de origem infecciosa, buscando-se evitar que os vírus ou bactérias instalem-se nas regiões pulmonares, hepática e renal. O trajeto a ser coberto na completa compõe-se da frontal com inclusão dos pulmões, que serão cobertas depois da lâmpada voltar das jugulares. Os rins deverão também serem cobertos após passar pelas artérias hepáticas e esplênicas, saindo da aorta umbilical um pouco acima do umbigo, pegando as artérias renais. Na aplicação da corrente sanguínea completa, a passagem pelas veias, tanto dos pulmões quanto dos rins, é feita simultaneamente com as artérias, isto é, no retorno da lâmpada ao seu ponto de origem, não sendo necessário cobrir esses órgãos na vida, ao coração, às artérias e veias dos membros inferiores. Então, é nessa aplicação aqui que é feita dos pulmões, né? Que nem na completa, na superior, que foi a primeira que foi falada, ali pode aplicar, mas quando houver muita necessidade, que se caso contrário não é para ser usada a aplicação dos pulmões. Vocês vejam bem, ela só é usada nessa daí, na completa. Então está falando que é para a aplicação ser igual como é na aorta. E quando
ela descer da jugular, passe pelo lado esquerdo, passe atrás da pessoa e faz em varredura, né, nos pulmões e volta. Aí continua até a aorta aqui embaixo, até a aorta umbilical. E na aorta umbilical, passa para trás, para quê? Para fazer a aplicação dos nossos rins. Daí volta e termina igual ao frontal, vai até nas pernas. E volta, sobe, né? Sobe até o coração, onde terminará a aplicação. E com isso, gente, vocês poderão então idealizar nos seus estudos, observar, ver o tempo. Nossa, fiz muito devagar, ou então não posso acelerar. Por isso que eu estou falando, a pessoa que for fazer a aplicação deverá estar bem de saúde, bem equilibrada. Porque se for aplicar com problemas na cabeça, ela ficará tensa, ficará nervosa, ou quererá acabar logo, e não é por aí. Bom, vejam bem, a necessidade do treinamento da mente. Aqui é apenas um alerta ao terapeuta. Nos processos circulatórios antigos, onde iremos encontrar principalmente os aneurismas, sempre teremos que formalizar um quadro completo do paciente, buscando a localização. Aconselhamos então a aplicação sobre o sistema circulatório completo, através da mentalização. E eis aí que ele usará todos os seus componentes mentais para solucionar o problema. Certamente, irá depender de treinamento e muito esforço para que alcance essa capacidade. Por isso, nunca devemos exigir de um principiante. Esta cobrança nos mostra que estamos buscando eliminar aqui os processos mediúnicos. Agora, quando houver vidência, telepatia, então será um outro caso. Ele está dizendo que nesse caso aqui, nesse último, que se a pessoa for médium e vidente porque nem todos são, muitos poucos, então ele poderá usar desse dom e ver onde está o problema, se está melhorando, se é um caso de gravidade ou não. Mas quando não se trata disso, nós temos que contar com a nossa atenção, né? Com a nossa mentalização. Por isso que a gente tem que treinar naqueles exercícios que foi dado a respeito de mentalizar. Porque nessa hora vai ser muito necessária para que a gente mantenha a nossa mente, né, focalizadas naquele indivíduo que a gente vai fazer o tratamento. Então, vocês estão vendo quanta coisa que será pedido para todos nós, né? Muita seriedade e muita atenção e muita boa vontade. Então, por aqui vou terminando, porque o tempo é pouco, ficando então para outra ocasião, onde nós continuaremos falando a respeito da circulação, porque ele é um foco muito importante, muito mesmo, e que envolve todos nós, todos os seres humanos, não é só idosos, como costumo falar, a impressão alta é só de quem está velho mesmo, quem está senil, não é, abrange, gente, já vi mocinhos e tudo, com a perna toda cheia de varizes, a moça que tinha desmaio por causa da pressão, moça, foi ver, era por causa da pressão baixa, menina, como falei outro dia, que pequenina ainda, aprendendo a andar com problema de AVC. Então, nós todos
temos que estar atentos. Nós, os nossos familiares, né, algum conhecido que não está passando bem, orientá-lo, né, vá no médico, faça um tratamento. Que às vezes a pessoa pensa que é um mal passageiro e não é. E ele vai se agravando. E o perigo é esse, né? Quando vai correndo no médico, quase morrendo. Chega lá, tá esse problema aí de pandemia, não se pode, não se encontra consulta, não se encontra médico, então não pode ir em determinados hospitais. E isso daí aumenta o nosso problema. Então, ficando para breve ainda, que vai explicar, viu, gente? Que é bem interessante sobre a corrente sanguínea renal, sobre a circulação do fígado e baço, que é muito importante também, que orienta, que explica que todos nós temos problemas nessa área de fígado, de baço, do pâncreas também, e isso é muito útil. Então, vamos aguardar então até outra ocasião para continuar esses estudos.